Viram? Então, ó, tem bem mais rugosidades aqui, o brilho ficou bem mais estourado, só que no render, esse resultado aqui não ficou muito bom, ficou muito artificial, por ser uma bancada de pia, então ele não vai ter tantas imperfeições, teoricamente. Então foi isso que a gente fez. Tirou um pouco do brilho aqui, deixando 1,2, 1,2, ok, tá? Ó, preview, assim, e aqui no bump, 0,5 para não ficar com tantas imperfeições na superfície. Então, essa configuração é essa aqui da imagem. Próximo passo, então. Se vocês ainda quiserem fazer um ajuste só para ver se a luz está boa, não estou conseguindo entender como é que está a luz aqui, o que a gente pode fazer? Em algumas aulas atrás, não vou lembrar exatamente qual, a gente conversou sobre Override Materials aqui. Então, em global, se a gente marcar aqui e renderizar agora, tanto o emissivo quanto os brilhos, bump, tudo isso, todos os materiais vão sumir. Eu só vou ver então as luzes, tá? Isso que a gente vai fazer agora então. Render. Esse é o resultado então do nosso efeito de luz. Aqui a gente tem a iluminação do teto, então a do retângulo de luz, e aqui na bancada e no espelho a gente tem a iluminação então da IES Light. Então vamos salvar aqui. Então assim está a nossa imagem e assim é a luz da nossa imagem então. Está aqui escondidinho no canto, certo? Então está aí. Agora o que a gente vai fazer? Agora vamos configurar o nosso modelo para melhorar então a altura, deixar mais retrato do que paisagem, clarear um pouquinho a imagem, enfim, melhorias de preset. Depois a gente pode ainda salvar esse preset então para ter base para fazer todos os outros nossos modelos internos. Então aqui entramos em Options, Global. Desmarcar então aqui o Override para a gente conseguir visualizar a imagem com os materiais. System. Esse valor aqui, ó, tá, é o valor então da memória RAM que a gente viu nas aulas anteriores. No meu caso é 8000, vocês busquem o do computador de vocês. 3232 são é a altura do bucket, então ele fica com um tamanho bom e mais detalhista e pode desmarcar. Câmera. A gente vai clarear um pouco a imagem, então a gente vai reduzir esse valor aqui bastante para 70, tá? Uma imagem interna, então sem incidência do sol, a gente vai clarear bastante ela aqui. O F-Number também a gente vai clarear, baixando um pouquinho, e vai deixar o nosso filme mais sensível à luz. Então vamos aumentar um pouquinho para 110. E o último fator que a gente vai utilizar aqui é esse aqui, ó, da distorção. Vamos colocar aqui o valor de 0,045. Opa! Aqui, 0,045. Isso vai deixar a imagem um pouquinho curva nessas laterais aqui, tá? Levemente. Vai dar um efeito bem interessante. O que mais? Câmera é isso daí. Environment, a gente não vai mexer por quê? Porque esse nosso ambiente está todo lacrado, ou seja, não faz diferença alguma os valores que a gente tem aqui, tanto no background, aquela imagem de fundo então, quanto no nosso GI, que é a iluminação global. Então, aqui, o sampler, tá? A gente vai aumentar esse valor aqui, para dar mais qualidade, e esse daqui também, então 4,64. Agora, Color Map então, pessoal. Color Map então. A gente vai mudar alguns valores aqui e essas alterações são para imagens internas então. Então o que a gente vai fazer? Só vai marcar aqui a saída, tá? Vai marcar esse parâmetro aqui, desmarcar esse parâmetro aqui e automaticamente ele vai liberar esses dois aqui, tá? Para poderem ser marcados. Então agora a gente pode fechar e agora a gente vai marcar a saída. Esse valor aqui de 800 por 600, então ele está quase quadrado. O que a gente vai fazer? Deixar a imagem mais retrato, então esse valor aqui tem que ficar menor que 1, certo? Tipo 0,95. Aqui, vou colocar o valor de 1200, tá? Que é um valor bom, e aqui 0,95. 1263. Tá ótimo. Então ela vai ficar no formato retrato e não paisagem.
Se vocês quiserem marcar um lugar para salvar depois que renderizar, podem marcar aqui também. É só marcar, escolher o lugar onde vocês querem salvar e o formato, enfim. A gente não vai fazer isso agora então, é só fechar aqui. Iluminação indireta aqui. Então esses valores de 1, 0,5, 1, 1 e 1 estão bons, tá? Então a saturação ela tá, estão os valores normais, a gente não precisa alterar. O que vem sempre desmarcado é o ambiente occlusion. Marcando isso daqui, a gente vai ter mais bem definido no encontro das arestas. A gente vai ter aquela marquinha um pouco mais sombreada no encontro das arestas aqui nos cantos. A gente vai deixar isso aqui bem suave, tá? Então reduzir isso aqui para 0,35. A subdivisão pode ser 8, se quiserem aumentar um pouquinho, tá? Isso aqui é a qualidade então desse efeito. E o raio, o quanto ele vai se propagar para a parede, 10. Tá? Quanto maior esse número, mais ele vai avançar para dentro da parede com esse efeito. Então tá aí. Em Radiance Map aqui então, pessoal. Eu vou só dar uma dica aqui. Ó. Esse valor aqui do HSPH, se a gente colocar 90 aqui e aqui 45, ele vai reduzir umas manchas que de vez em quando aparecem, tá, em espaços mais escuros. É uma mancha, parece uma mancha até de umidade, vamos dizer assim, tá, que é um problema do render, ou quando a imagem ela não está com iluminação suficiente, ele dá alguns probleminhas. É só isso, só manter esses valores aqui. Light Cache, esse efeito então é efeito de luz, e a gente vai aumentar bastante esse valor aqui. Vamos colocar subdivisão para 2000. Então aumentamos aqui para 2000, aqui nada, nada e nada também. Tá? Então essa é a configuração de um preset para ambiente interno. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui para interior. Esse então é um preset configurado para ambiente interno. Tá? O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui para interior e na melhor qualidade, 0,5. Se vocês quiserem salvar esse preset aqui, só escolher o nome, preset aula 19. Está aqui, salvar. Podem depois utilizar futuramente em um modelo interno também, só dando load aqui e buscando esse arquivo, tá? Onde ele foi salvo. Agora, então, o nosso render final. Fechei aqui, pessoal, porque eu lembrei de uma coisa. Um ajuste que a gente não fez. Em câmera, eu comentei em algumas aulas que se nós colocarmos 2 pontos de perspectiva, essas linhas aqui, ó, laterais, as linhas verticais, então elas ficam paralelas, tornando a imagem um pouco mais fiel ao que um fotógrafo provavelmente faria no ambiente. Então, ó, é mínima a diferença, ele é assim, tá? E a gente vai fazer isso aqui. Tá pronto. Agora sim. Direito aqui em cima, update e render. Esse é o resultado final da nossa imagem, então. Está com o valor de 50%, aqui 100%. Então, a imagem ficou com uma resolução bem boa. O tamanho também está ótimo para ser impresso. A gente consegue ver todos os detalhes que a gente criou perfeitamente. E vamos salvar aqui só para termos um comparativo, então. Essa aqui foi a imagem A e a imagem B. Então, a imagem A e a imagem B. Aqui. Então, essa primeira mais escura é simplesmente apertando o R e renderizando. E a segunda depois de toda a configuração ali que a gente fez de preset. Tá? Aí então está comprovado a importância de se
configurar os fatores ali para a imagem interna ou externa e a diferença que isso pode acarretar no render. Então essa foi a aula 19.